Eu debrucei sobre a palavra de Deus, e quando o pastor me convidou para estar aqui, o pastor Ion me convidou, e eu fiquei com o texto de 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 25. 1 Samuel 30, de 1 a 25. Esse é o texto que nós vamos gastar mais tempo em cima dele, debruçado sobre ele. E eu queria começar e terminar essa mensagem lendo João. Pode marcar 1 Samuel capítulo 30 aí, versículos a 25, mas aí põe a outra mão na Bíblia e vai lá em João capítulo 6, de 38 a 40, e eu quero convidar você para a gente poder ler esse texto juntos. Eu não sei se a minha tradução é a mesma de vocês, se não for não vai ter problema, porque nós vamos intercalar. Então eu vou ler João 6,38, vocês vão ler o 39 e eu vou ler o 40, então tranquilo, né? João, Evangelho de João, capítulo 6, 38 a 40, diz assim o Senhor Jesus: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus é perda zero. No reino de Deus é perda zero. Há quem discorde por alguns que deixaram Jesus e ficaram pelo caminho, mas Jesus garantiu na sua palavra que é perda zero. E eu gostaria de, se eu fosse dar um tema para a nossa reflexão dessa noite, seria controle de perdas. E às vezes eu entro nesses atacadões da vida aí, esses mega atacados, e eu vejo pessoas vestidas com uma camiseta escrito controle de perdas, com uma prancheta, um tablet, e andando pelo atacado. E eu fiquei pensando como é importante a gente ter essa noção que perdas são muito preciosas e a gente precisa controlá-las. Mas materialmente falando, haverá perdas. Você já deve ter tido perdas, você deve estar tendo perdas agora, ou você talvez vai ter ainda perdas. Não se preocupe, no campo humano, no campo material, isso é normal, isso acontece mesmo, e a gente até aprende com isso, para não ter futuras perdas e perdas mais significantes. Mas espiritualmente, no reino de Deus, não há perdas. Se você está feliz, siga Jesus. Se tudo está dando certo na sua vida, se você conseguiu alcançar seu objetivo, está na casa que você queria, está andando no carro que você queria, está viajando para onde você queria, está com o corpo que você queria, está vestindo a roupa que você queria, está casado com quem você queria, tem o filho que você sempre sonhou ter, está na igreja que você sonhou, siga Jesus, louve o nome dele. Se você está doente, se está difícil, se você não está no emprego que você queria, se você está desempregado, se você não vê a hora de poder comprar uma roupa nova, de poder comprar um sapato novo, se você gostaria de doar seu carro para alguém, porque não dá para vender mais, se você gostaria de ter um carro, sirva a Jesus e glorifique a Jesus, porque se você está na primeira condição, você está no ponto que é o ponto que Jesus quer que todos estejamos. Jesus não quer que ninguém seja uma pessoa frustrada e derrotada. Ah, Jesus é materialista, pastor? Não. Jesus ele é adepto à teologia famosa da prosperidade? Não, mas Jesus é vitorioso, Jesus é vencedor, e Jesus não venceu um salário, Jesus não venceu uma moeda, Jesus não venceu um plano econômico, Jesus não venceu uma evolução da medicina, Jesus venceu a morte. Ele venceu aquilo que a gente luta e a gente vê nas UTIs, médicos derramando lágrimas, porque nem todo o equipamento daquela UTI, nem toda a medicação e nem todos os seus cursos no exterior conseguiram segurar a vida daquela criança de 9, 12 anos, daquela mãe que acabou de ter uma criança. Mas Jesus venceu a morte. Então, seja como você estiver, continue servindo a Jesus. Se não está bom, vai ficar bom.
Se não chegou onde você precisa ficar feliz, vai chegar. Se alegre em Jesus, isso é fato, porque Jesus diz que o Pai não quer que nada se perca, e nós sabemos que o Evangelho de Jesus é um Evangelho de integralidade. Quando Jesus vem salvar, Ele vem salvar o homem todo, Ele vem salvar o seu espírito, Ele vem salvar esse homem espiritual, mas Ele vem salvar também o seu corpo. E a ressurreição do último dia não é uma ressurreição de um facho de luz, é uma ressurreição de um corpo que será transformado num corpo de glória. Então alguém perguntou: Reginaldo, você não vai fazer implante? Eu falei: para que eu vou gastar dinheiro com isso, se lá na glória o corpo de glória vai acabar com esses negócios tudo? Então é só esperar, falta pouco tempo, já que a gente chega lá, pastor, fica tranquilo, ó. Estamos indo para lá. Mas se você fez seus implantes, siga Jesus com o implante também, que vai dar tudo certo, tá bom? Vai firme que Jesus está com você, não se preocupe. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. A gente dá risada, mas com temor do Senhor, não é? 1 Samuel capítulo 30. Preste atenção nessa leitura. A pessoa aqui é Davi. A pessoa central aqui é Davi. Davi, um jovenzinho que venceu leões, né? Um jovenzinho que venceu um gigante várias vezes maior e mais pesado que ele, mais hábil do que ele, porque Davi não tinha habilidade com espada, ele tinha habilidade com cajado, com funda, e ele venceu. Agora Davi está num outro momento, não tão bom, e vocês vão ver. E Davi é aquele que Deus escolheu para ser rei, mandou ser ungido. Davi é aquele que ele olhou para o coração e disse para Samuel: olhe também para o coração, porque é no coração que está o segredo, né? E Deus disse: Davi é um homem segundo o meu coração. E a gente sabe, isso alegra a gente, porque Davi foi muito imperfeito. A família de Davi não deu certo, o casamento de Davi não deu certo, e o reinado de Davi, assim, teve altos e baixos, mas o final não foi legal. O filho que ele mais amava, isso já é um sinal de que não estava dando certo, né? Porque ele não tem negócio de filho que mais ama. É o filho que ele mais enfrentou tristeza, Absalão. Mas assim Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então, se você é imperfeito ou imperfeita ainda, não se preocupe. Deus vê o seu coração e Ele tem te dado um novo coração. Ele quer te dar um novo coração. Se você já conhece Jesus, ama Jesus, continue servindo a Ele. Se você ainda não está certo, né? Por que Jesus? Foi a pergunta de hoje de manhã. Por que Jesus? Se você não tem uma resposta que te satisfaça, mesmo com essa dúvida, se aproxime de Jesus, porque você vai perceber que há uma razão ímpar e única e maravilhosa de ser Jesus. E aí diz a palavra de Deus então, 1 Samuel 30, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague a esta ferido e queimado. Ziclague era uma cidade, viu, gente? Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, ou para a cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos, não estavam ali. Então Davi e o povo que se achava com ele, os 600 homens, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o
porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Por que retardatários? Vocês vão entender. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição no encalço desses que levaram as suas famílias, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos, ou bolo de figos secos, e 2 cachos de uvas passas, e comeu. Recobrou então o alento, recobrou então a vida, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu-lhe o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos queretitas, contra o território de Judá, contra o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me até a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou, e eis que estavam comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 moços jovens que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram adiante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e de todo o povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, que faziam parte dos 600, dentre os homens que tinham ido com Davi, os 400 responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher, seus filhos, e se vá embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e nos entregou às nossas mãos o bando, e contra nós vinha, quem vos daria ouvido nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Senhor, nós estamos lendo a Tua palavra nesse culto de adoração, de celebração, de engrandecimento do Seu nome, e é por meio de Jesus que nos salvou, nos resgatou da nossa condição miserável de perdidos pecadores, e nos deu do Teu Santo Espírito, que tem tornado a Sua palavra viva e eficaz na nossa vida, é que nós estamos aqui para engrandecer ao Senhor. Abençoa, Deus, o pastor Ion, abençoa o conselho dessa igreja, os líderes pares de cada ministério, cada família. Abençoa aquela família que está chegando hoje pela primeira vez nessa igreja,
que todos sejam agraciados abundantemente, igualmente pelo Senhor. Cuida, Senhor, de cada um, de cada caminho, de cada família, de cada trajetória. É o que nós te pedimos, e dá-nos entendimento ao Espírito de Deus, para que essa palavra possa não ser admirada apenas, mas ela possa ser alimento sólido ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso coração, ao nosso ser. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, amém. Muito bem, que alegria. Qual é o contexto? Que cidade é essa chamada Ziclag? Vamos voltar um pouquinho só. No capítulo 27, 3 capítulos para trás, no versículo 1, por que Davi está em Ziclag, na terra dos filisteus? Por que ele não está com seu povo? Capítulo 27 diz assim: disse porém Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul? Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel, assim me livrarei da sua mão. Quem conhece um pouquinho da história de Davi sabe que ele foi muito bem recebido no palácio por Saul, mas durou muito pouco, porque Saul tinha alguns problemas, né? Saul tinha insegurança na sua liderança, Saul tinha incapacidade de investir em futuros líderes, mas não é só isso, é que Davi não era filho de Saul, e pela tradição, quem assume a coroa depois, é o filho do rei, e Davi não era filho do rei. Então há uma série de coisas, mas Saul também tinha uns probleminhas emocionais, uns probleminhas espirituais. A palavra de Deus não esconde nada, viu, gente? Tem gente que às vezes lê a Bíblia e fica horrorizado que a Bíblia fala e mostra coisas erradas que aconteceram, mas a Bíblia não esconde nada. A Bíblia mostra que o que está errado, o que é errado e o que é certo. E Saul errou muito também, e Davi passou a ser vítima de Saul. Saul começou a persegui-lo, a tentar feri-lo com lança, a mandar seus homens persegui-lo, a tentar alvejá-lo com flechas, e Davi teve que fugir. Para resumir, ele teve que fugir. Fugindo, Davi encontrou mais 600 homens fugitivos. Se você ler um pouquinho sobre a história, você vai ver que esses 600 homens eram pessoas que estavam endividados, alguns tinham fugido da cadeia, e outros tinham se dado mal com a família. Então era gente que ninguém queria ver perto, por isso que eles estavam fugindo pelo deserto. E eles encontraram Davi encontrou eles. Davi era líder nato, chamado por Deus, se tornou líder desses homens, e por várias vezes esses homens viram Davi vencer, lutar vários inimigos e ir conquistando espaço de respeito. Davi teve a oportunidade de 2 vezes pelo menos de executar Saul, mas ele tinha o temor no seu coração, e ele disse, como eu vou tocar no ungido do Senhor? Por mais que ele esteja errado, ele acerte as contas com o Senhor. E Davi se privou de uma justiça própria, e ele continuou, e fugir para os filisteus era uma saída para ele, porque se tem alguém que Saul temia, eram os filisteus. Vocês lembram da história, né? Os filisteus desafiando Saul, desafiando o seu exército, todo mundo tremendo de medo. Aí chega o Davizinho que foi levar queijo lá pro pessoal, né? Queijo de leite de cabra e pão e etc. E Davizinho pequenininho falou: que história é essa desse gigante horroroso ficar ofendendo a Deus e ridicularizando vocês? Vamos acabar com a raça dele. Adolescente é assim, né? Não vê tempo ruim. E uma igreja adolescente é assim também. Vamos para frente, vamos para a batalha, porque tem muita coisa para vencer. Vamos embora. Davi venceu o gigante, todo mundo sabe disso. E agora Davi foi morar aonde? Onde ele foi morar? Na terra que ele tinha muito poder, ele era muito temido ali. Davi foi morar ali. Muito bem, no capítulo 29, olha como é que aconteceu. Davi fez amizade lá. Diz assim, capítulo 29, de 1 a 3, 5 a 7 e 11. Ajuntaram, capítulo 29, de 1 a 3, 5 a 7 e 11. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá, com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis. Essa é a amizade que ele fez. Na retaguarda, disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus, que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos?
E coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que, tendo desertado de quem? De Saul, passou para mim, até o dia de hoje. Então Aquis falou, ó, esse camarada é um agregado do nosso exército, esses 600 que estão com ele também, e eles estão nos ajudando. No passado eles mataram o nosso tanque de guerra, mas destruíram ele, mas agora eles estão conosco. Então se eles destruíram o nosso tanque de guerra, deixa eles com a gente, né? Então vamos ficar com eles. Muito bem, olha o que dizem os príncipes, versículos 5 a 7. Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou a Davi e lhe disse, tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. E então ele reforça isso. Lá no versículo 7, eu repeti aqui, né? Versículo 7, ele fez essa menção. Agora, olha o que diz no versículo 11. Então Davi de madrugada se levantou ele e os seus homens e partiram e voltaram à terra dos filisteus. Por que isso? Porque os príncipes, eles rejeitaram e eles disseram para os príncipes, lá no versículo 7, volta pois agora, volta em paz, para que não desagrades os príncipes dos filisteus. Então os príncipes disseram, nós não queremos conosco, do nosso lado, quem matou o nosso gigante. Porque se der uma falha de memória nesse rapaz, de que ele é nosso aliado agora, ele vai pegar uma funda, uma pedra e vai sair matando todo mundo aqui. Então deixa, tudo bem aqui, você fez amizade com ele, você sabe o que você está fazendo. A gente não quer ele nas nossas batalhas. E aqui, os filisteus tinham dado para Davi uma cidade. Eles não ganharam um carro, eles não ganharam uma casa popular, eles não ganharam uma chácara, eles ganharam uma cidade. De medo, né, gente? Vou dar uma cidade para Davi, que ele fica quietinho lá e larga a gente. E Davi tinha deixado na sua cidade, que é Ziclag, mulheres e crianças e os seus bens, para ir guerrear com os filisteus, para continuar fortalecendo esse laço de amizade. E aí vem o choro. Quando Davi volta para Ziclag, imagina aqueles homens falando, finalmente vamos descansar, não é? Já estava na hora de dar um descanso para a gente, vamos para casa, vamos comer bolo, pão que as mulheres estão fazendo, vamos brincar com as crianças, vamos contar a história para elas dormir, vamos ficar em casa. Quando eles viram a serra e veem Ziclag, eles só veem cinza e fumaça. E não tem um barulho nem de uma ovelha, só lenha queimada estalando. E o texto bíblico diz que eles choraram, até não aguentar mais. E aí vem o choro. E esse choro levou esses homens à angústia. E essa angústia fez esses homens pegarem pedras. 600 soldados de guerra pegaram pedras para apedrejar Davi. E Davi também estava triste. Mas a palavra de Deus diz que, no versículo 6, finalzinho, porém, embora amargurado, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E aí vem, depois do choro, o reânimo. E eu quero te convidar. Chore, não tem problema. Fique em paz com o seu choro. Se você precisar chorar tanto que você vai precisar ir para o quarto e fechar a porta para sua esposa não ver, para o seu filho não ver, chore. O que não está dando certo? É a empresa? Chora. É o casamento? Está por um fio? Chora. É a saúde? Você não quer falar com ninguém? Está assim, chora. Porque nenhuma tristeza é plano de Deus na nossa vida. Pode ser permissão. Pode fazer parte do caminho, mas não é o fim. O fim é bom. A vontade de Deus, diz a palavra de Deus, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nenhuma angústia é boa, perfeita e agradável. Nenhuma dor é boa, perfeita e agradável. Não que ela não faça parte do processo, então chore. E depois que você ter chorado tudo que você chorou, se anime no Senhor. A palavra animou-se no Senhor aqui, significa que ele teve novamente vontade de viver.
aquela sensação de morte passou, e o que veio no coração dele é: eu quero saber o que Deus quer. Então, depois que você chorar e que você se reanimar, não vá atrás de fazer alguma coisa sem antes saber o que o Senhor quer. Depois do choro, depois do ânimo, vem a terceira cena, a pergunta. Se eu e você encontramos alguma coisa errada, nossa tendência é o quê? Levantar e consertar. É dar um tapa na mesa e falar: vamos pôr isso no lugar. É engrossar a voz e falar: está errado. Davi, diante de 600 homens, baixou a guarda, se animou dentro de si, virou para o seu sacerdote, que era o homem que representava a voz de Deus ali naquele lugar, falou para ele: põe a sua roupa de sacerdote e vem aqui que eu quero te perguntar uma coisa para o Senhor. E ele foi perguntar para o Senhor: Senhor, vou atrás das nossas famílias e dos nossos bens ou não? Gente, vocês que são pais de família, machismo à parte, você pergunta que um homem faça para Deus? Levar a sua esposa, levar os seus filhos. Você imagina a sua mulher raptada, sequestrada, sabendo que antes de você sair para buscar ela, você perguntou para o Senhor se você deveria ir. Mas o negócio de Davi é o seguinte: se o Senhor não for comigo, eu não sei o que vai acontecer. Mas se o Senhor for comigo, eu sei o que vai acontecer. Então ele diz: Senhor, eu não quero ter uma perda zero. Então eu quero saber, é para ir, estou pronto, é agora. E olha o que o Senhor responde para ele. Respondeu-lhe o Senhor, vem a resposta: persegue-o, porque de fato vai acontecer, o alcançarás e tudo libertarás. Cada grão de trigo que eles levaram, cada filhote de ovelha que eles levaram, os seus filhos e as suas filhas estão guardados pela minha mão, debaixo da tutela deles, dos seus piores inimigos. Eu não deixei eles tocarem em nada que é de vocês. E eu quero que você vá lá buscar. Vá buscar. Então eles foram. Só que a caminhada era difícil, esses homens estavam há dias à frente deles, eles não sabiam exatamente o que fazer, o deserto apagava os rastros, a areia, o vento, não dava para ver. Cansados, exaustos, chegaram no ribeiro de Besor. Talvez você nunca tenha ouvido falar no ribeiro de Besor. Era um riachozinho de nada, dava para atravessar assim de um lado para o outro sossegado, não precisava nem barco. Mas ali no ribeiro de Besor, 200 homens olharam para o outro lado e falaram: Davi, a gente não consegue chegar lá. A gente não vamos conseguir. Nós queremos ficar. Davi olha para aqueles homens e diz: tudo bem, fiquem aqui, guardem as coisas que estão com vocês, guardem algumas minhas também, e nós vamos com os 400. Você imagina o que esses 400 foram pensando até lá. No caminho, esses 400 encontraram, como diz a palavra de Deus, depois desse esgotamento, alguém que foi deixado para trás. Então, depois da cena do esgotamento, vem a cena do deixado para trás. Encontraram um homem praticamente morto, doente, há 3 dias no deserto e 3 noites. E esse egípcio, trazido a Davi, foi questionado a ele: quem é você? Quem é seu dono no meio dos amalequitas? Meu senhor me deixou aqui, Davi, para morrer. Não valia apenas, eu não servia para carregar e eu não podia ser bagagem, então fui deixado. E Davi diz: será que você ouviu em algum momento eles dizerem aonde é que eles iam parar para descansar, depois estivesse bem longe de Ziclag? E ele diz: eu sei onde é. E se você prometer que não me mata, e nem me devolve para o meu dono, aquele miserável que me abandonou aqui nesse deserto, eu te falo onde é que eles estão. Eu vou ser o seu GPS. Eu sei onde é que é. A gente já esteve lá. É um lugar seguro. Eles vão fazer festa, vão fazer churrasco. Davi, então, vamos embora. E acontece. Destroem, deixam os jovens fugir com seus camelos, 400, retornam. Quando chegam, a próxima cena são as partes iguais e última. E eles chegam no ribeiro de Besor, onde os 200 ficaram, se recobraram, ganharam forças, foram até correndo encontrar com Davi.
Os 400 olharam para ele de longe. Aquelas mulheres desses 200 pensavam assim na cabeça delas: deixa quando chegar em casa. Esse miserável ficou aqui descansando e não foi me buscar. Ah lá, seu pai, meu filho, vai lá abraçar ele, dá um abraço nele, né? Não, meu amor, não, depois a gente conversa. Em casa, é melhor em casa a gente conversar. E os filhos de Belial disseram: Davi, o negócio é o seguinte, ó, olho por olho, dente por dente. O que é certo, o que é errado. Esses 200 frangotes não foram com a gente na batalha, dá para eles só esposa e filhos e, ó, deixa eles caçarem o rumo. Davi disse: não. Não. Eles ficaram aqui nos esperando. Eles podiam ter ido embora. Eles ficaram esperando a gente trazer as mulheres e os filhos deles. E agora eles estão fortes para carregar nossas malas. Imagina que Davi jogou uma mala no peito de um deles, né? Falou: toma isso aqui. Não é? Leva. E o que nós vamos receber do despojos, eles vão também. Vocês lembram de uma passagem que Jesus disse que um dono de uma vinha chamou pessoas para trabalhar, umas trabalharam o dia inteiro, a outra metade, a outra só os últimos, né, minutos, e todo mundo recebeu o dia. E aí os que trabalharam o dia inteiro falaram: poxa, Jesus, os 400, né? Está errado isso. Jesus disse: não, combinei com você o quê? O dia. Então eu combinei com eles o dia também. Eles não estão trabalhando por hora, eles vieram a mim. Esses são os homens de Davi. Talvez numa igreja que completa 12 anos, muitas pessoas estejam no Ribeiro de Besor, dizendo: pastor, eu preciso sentar um pouco, descansar. Eu trabalhei alguns anos na liderança, eu trabalhei com culto infantil, eu trabalhei em evangelismo, mas agora eu não estou aguentando andar. E aí, sabiamente, como Davi, o pastor, o conselho vai dizer: sente no Ribeiro de Besor, tome água, descanse e nós vamos para a batalha. E quando vierem os resultados, as bênçãos, nós vamos partilhar do mesmo jeito. Porque sempre haverá alguma coisa para fazer. Nós não desprezamos ninguém. Nós não abandonamos ninguém. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 11, que o corpo de Cristo é composto por muitos membros, muitas partes. Há partes que são honrosas, mentes brilhantes, corações aquecidos. E há partes que quase não aparecem, dedinhos mindinhos, mas são essenciais no corpo. Todos eles têm um papel e um propósito. Não existe ninguém que chegou hoje que não seja tão importante quanto alguém que está aqui há 20 anos. Não existe ninguém tão importante quanto o pastor e quanto a criança que esteve aqui à frente, ainda que não sabe nem falar. Todos são importantes. E é isso que faz uma igreja crescer. E é isso que nos livra das perdas. E eu quero terminar voltando a João 6, 38 a 40. Porque eu desci do céu, disse Jesus, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu quero convidar você, que está aqui pela primeira vez, que talvez esteja visitando, seja de uma igreja, talvez não seja, eu não sei. Eu quero convidar você que está nessa igreja há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, alguns que entraram aqui com o pastor Ion, com menos de 40 pessoas, menos de 30 pessoas, para que esse trabalho chegasse aqui até hoje. Quanta coisa passou, quanta coisa aconteceu, quanto choro já aconteceu. Talvez alguns já tenham realmente ficado pelo caminho, alguns preciosos já estão com o Senhor. O esgotamento deve ter acontecido, os reânimos devem ter acontecido várias vezes. E se tem alguém que a gente não admite ver não reanimado, é o pastor. Qualquer líder
qualquer irmão e irmã, qualquer professor, presbítero, diácono, ministro de louvor, pode, se passar por um desânimo, a gente vai orar por ele, a gente vai até ele, a gente busca ele. O pastor, não. O pastor é de bronze. E nesses 20 anos, com certeza o pastor chorou. E aqueles mais próximos dele, os 600, né? Ou os 400, sabem disso. E veio o reânimo. E quantas perguntas já foram feitas? Senhor, vamos ou não vamos? Algumas vezes o Senhor deve ter dito não vão. E muitos disseram, mas puxa, que falta de fé. E aquela vontade de ir tinha submissão à vontade de Deus. Outras vezes disseram, vamos fazer o projeto, vamos realizar. E alguns devem ter dito, vou ficar no Ribeiro de Besor. Não vai dar, eu não estou acreditando muito que eu consigo chegar lá. E tiveram que ficar lá atrás. Mas os resultados vieram. E hoje vocês estão aqui. Na sua família, quanta coisa já aconteceu? Quantas vezes você já brigou com seu marido? Você achou que não dava mais certo? Né? Você queria que ele fosse um daqueles que ficou no Ribeiro de Besor? Mas aí você chegou lá, ele estava lá. E a coisa mudou. Nós precisamos, e eu quero te convidar, a perda zero. Perda zero. Nós não nos casamos com as nossas esposas para perdê-las. E elas não se casaram conosco para nos perder. Salvo para ir para a glória. Aí, por favor, quando chegar a hora, deixa aí que é melhor. Também não tem como não deixar. Nós não tivemos filhos para perdê-los. E se tem alguém tentando tirar os seus filhos de você, pergunte para o Senhor qual atitude que você tem que ter. O Senhor vai dizer exatamente o que você deve fazer. Ele vai dizer, é fato, faça isso. E o resultado virá, você vai trazer seu filho de volta. Você vai trazer seu esposo para perto de você. Você vai trazer o coração da sua esposa para perto de você de novo. Haverá calor, haverá coração aquecido novamente nesse relacionamento. Foram as finanças que foram para o ralo. Já está apresentado aqui o Ribeiro de Besor para vocês, né? Casais que vão falar sobre finanças. Se as suas finanças não deram certo, não tente passar a imagem que está dando certo. Não seja negacionista. Chega lá no grupo que vai ter administração de casais e você está endividado e você está devendo e você diz, olha, nossa vida financeira, a gente está casado há 20 anos e nunca deu certo. Mas a gente acredita que pode dar certo. E o Senhor tem para dar certo. O Senhor tem plano, tem meio, tem propósito, tem ferramentas. Eu quero te convidar a perda zero. E que nos próximos anos, nos próximos meses, nos próximos dias, você possa recobrar. Lembre-se disso. 3 cenas importantes em primeiro lugar. Choro. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira. Aqueles homens choraram até não ter mais lágrima. Mas a alegria vem pela manhã. Quando a alma parecer que saiu de dentro de você, lembre-se de que Jesus venceu a morte. E quando apresentaram para ele um cadáver de alguns dias, ele disse, não, eu quero esse homem vivo. E ele chamou, vem Lázaro. E mais que isso, Jesus naquela cruz ressuscitou, venceu a morte, teve autoridade para isso e deu para nós essa vida. Por isso a morte para nós não é mais um problema. Pergunte, não faça sem perguntar para o Senhor nada. Espere a resposta vir. Você vai ficar angustiado, eu sei. Sua esposa vai olhar para você e vai falar, também estou angustiada, eu sei. Seu filho vai ficar sem saber o que está acontecendo. O pai não faz nada, mãe. A esposa, ele está esperando o Senhor falar com ele. O Senhor vai falar. E quando ele falar, pronto, abriu a chave. E as últimas 3 cenas. Deixe os esgotados ter o seu esgotamento. Respeite isso. Respeite o cansaço da sua esposa. Respeite o cansaço do seu marido, dos seus filhos. Deixe eles se refrescarem no Ribeiro de Besor. Cuide deles. E quando você conquistar o que eles não te ajudaram a conquistar, chame eles para a mesa.
Faça como Jesus fez e diga: comam do pão e bebam do cálice. Porque eu vou servir uma mesa dessa ainda no reino de meu Pai. Partes iguais. Somos iguais.